Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Kendra Podcast, episódio número 9, né, Tício? Nosso penúltimo episódio dessa primeira temporada. E para falar para vocês aqui nesse episódio, a gente chamou dois craques num assunto muito importante para você, empresário. Qual é o assunto de hoje, Tislaine? O tema hoje vai ser o E-Social na visão do departamento pessoal. É um assunto técnico, é um assunto que todo empresário precisa ter pelo menos uma básica noção. E a gente trouxe os melhores da MPK Contabilidade, do departamento pessoal, para explicar para você o impacto disso no departamento pessoal de qualquer empresa. Uma coisa que ele vai falar aqui, que eles vão falar, é que isso serve para qualquer empresa, né, Tício? Isso, e também pessoa física, quem tem CUC, quem é doméstico, isso. Bom, antes de começar a bater esse papo com eles, eu não posso deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores. O principal deles é a MPK Contabilidade, que é quem cedia aqui os estúdios do Kendra Podcast. MPK Studio está disponível para você, empresário, que queira também colocar para fora do papel esse projeto de podcast. Nós temos toda a aparelhagem aqui, todo o equipamento, profissionais qualificados de pré, pós-produção. Então, se você tem esse projeto em mente, traz para cá e a gente faz ele se tornar realidade. A MPK, que é o maior escritório de contabilidade do Norte-Nordeste, você, empresa que precisa ter melhores resultados, precisa ter uma melhor consultoria contábil. Temos também a Parcades, escritório virtual. Essa empresa vai te proporcionar endereço fiscal e comercial. Se você está querendo abrir o seu negócio e não tem um endereço fiscal, além de você regularizar, né, e ter o seu CNPJ, você também vai ter um lugar para você atender seus clientes. Na Parcade você tem aluguel de salas de reuniões, estacionamento privativo, gestão de correspondência e muitos outros. Imagina abrir sua empresa e não ter que investir tanto dinheiro, porque o valor é um valor, eu até quando... Muitas despesas. É um valor muito pequeno, né? É você pagar um boleto só, ao invés de você pagar vários. Aluguel, IPTU, energia, internet. E ter um espaço como esse aqui, com estacionamento privativo, sala de reunião. Boa localização. Bom, é bem legal e você, empresário, não pode perder essa oportunidade. Além desses dois grandes patrocinadores, está conosco também aqui a Dualtec Soluções e Tecnologia, a empresa que cuida da parte técnica e tecnológica das empresas da MPK. Então, você, empresário que quer evoluir o seu parque tecnológico e tornar a sua empresa mais competitiva, você precisa de uma consultoria da Dualtec Soluções em Tecnologia. Temos também a Valência Félix, advogados associados. Tão importante quanto a assessoria contábil é a assessoria jurídica. Então, você, empresário, precisa ter os dois. E, não menos importante, a Digital, que é a agência de marketing digital que cuida do nosso digital aqui. Você, empresário, ainda tem aquela dúvida, sabe, Tis, de quais são os passos de fazer a sua empresa deslanchar no digital. Uma presença, né, posicionamento do digital. Porque não basta ter só o Instagram, não basta ter só o site. Tem que movimentar. Como dizem os especialistas, com intencionalidade. Você precisa contratar os serviços da Digital, que é a agência de marketing digital. E todos os contatos das empresas que nós falamos aqui estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, isso mesmo. Antes de começar, a gente vai agora pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece e comentar, porque vai ser um assunto muito importante para todos os empresários. Empresário que se preze precisa entender de social. Eu, como empresário, preciso entender de social e quero aprender muito aqui. Prometo fazer as perguntas que você, que está assistindo o vídeo, queria fazer, mas não pode porque não está aqui conosco. Mas sem mais delongas, meninos, obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que vocês têm a agenda apertada, estão indo para a faculdade, cada um está fazendo a segunda formação, pós-graduação. É uma característica de vocês dois, de quem trabalha no MPK, na verdade, se qualificar todos os dias. Mas a gente promete que vai ser bem rápido, mas eu vou tirar todas as dúvidas que eu tô... Que bom, né? Então, Franklin, primeiramente queria agradecer a você, a Tislaine, pela oportunidade e o convite, né? E tentar passar um pouco dessa rotina que até então gera bastantes dúvidas com relação aos empresários com a implantação hoje do E-Social. E o que de fato é o E-Social dentro da empresa, de uma forma geral. Ótimo. Wolfram Júnior, sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Primeiramente também agradecer a Franklin e a Tislaine, certo? Pelo convite feito, certo? É uma honra. E meu nome é Wolfram Júnior, estou há 11 anos na MPK, no setor pessoal, e hoje sou encarregado do DP. Muito bom. Meninos, para começar, pergunta primária. O que é o E-Social? Já tinha, não tinha, surgiu quando? O que o empresário precisa saber sobre esse E-Social? Conta um pouco pra gente aqui.
que programa é esse, quando ele surgiu, É algo se é novo. para todo mundo, né, Tis? Isso. Imagina que quem está assistindo a gente não sabe de nada. E tem muita gente que realmente não sabe de nada. É. Conta pra gente sobre o que é o E-Social. Bom, o E-Social, na verdade, não vai mudar em nada no que as leis trabalhistas hoje já estão em vigor, certo? Ele só veio, na verdade, para unificar todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Pronto. O E-Social, na verdade, ele é um sistema unificado, né, que o governo implantou com o intuito de ter todas as informações em uma única plataforma de declaração. Vou dar como exemplo, antes para você ter uma declaração previdenciária, você tinha que primeiro informar ao CEFIP, o CEFIP gerenciava isso para a Receita Federal, recepcionava para a Previdência, então era uma forma de informação que era quebrada. Então, até para a questão do governo ter controle disso era muito difícil. Então, o E-Social também veio com esse intuito, para que o governo tenha uma visão mais fechada, centralizada de tudo que o empresário está fazendo. O empresário que eu estou falando é de uma forma Geral. Porque independe, né, André? Pequeno, médio, grande. Toda empresa normalmente tem funcionário, emite boleto, emite nota fiscal. Então, todas essas informações iam de forma centralizada para os órgãos. Para os órgãos, exatamente. E aí, o que é que acontece? Com a implantação do E-Social, o governo ele vai ter acesso a essas informações de uma maneira bem mais clara e bem mais rápida. Inclusive, a forma de fiscalizar hoje se tornou e está se tornando uma coisa muito prática para o governo, porque ele tem todos esses dados coletados em um único sistema. Entendeu? Então, hoje Acaba sendo mais rápido, né? é mais rápido. Então, a gente entende também que aquele empresário que trabalha de maneira correta, ele não vai não sofrer impacto nenhum com relação a isso, né? Porque ele já vinha fazendo isso de uma forma correta, independente de como era declarado. Tá, você agora deixou curioso, André. Júnior, você com sua experiência do dia a dia, André está dizendo que andava correto. E vamos exemplificar aqui quem é que não anda correto. Quais são os pedidos que eram feitos que agora não são possíveis mais de fazer? Por exemplo, tem alguma coisa que no dia a dia era pedido muito para o departamento pessoal e agora já não pode mais fazer por conta do sistema unificado do E-Social? Pronto, era uma coisa que já ia até topar no assunto. O que era feito antes do E-Social? Fiscalização. Como era feito o processo? O fiscal ele se dirigia à empresa, solicitava toda a documentação, a empresa solicitava ao contador, ele separava tudo e enviava para o fiscal fazer essa análise. Com o E-Social hoje, não precisa nada disso. O contador ele já envia as informações para o E-Social com os valores de folha de pagamento, FGTS, quando pagou o funcionário e quanto o valor líquido de pagamento fez para cada funcionário. Então, ou seja, esse tipo de fiscalização não precisa mais ser feito, porque ele já tem todas essas informações dentro do portal E-Social. Uma outra situação, para complementar também, o que Franklin me perguntou, é a admissão. Era o que era mais feito totalmente errado. O empregador contratava o empregado para a empresa dele. O empregado trabalhava os 30 dias. No final do mês, ele falava com o contador: olha, preciso fazer a admissão desse funcionário, só que com data retroativa, no início do mês. Entendi. Com o E-Social hoje, não permite isso. Ou seja, o empregador ele tem que mandar pelo menos a informação muito antes para o contador, e o contador tem que fazer esse envio pelo menos um dia antes do início de suas atividades. Ou seja, se ele mandar fora do prazo, o fiscal já vai receber essa informação dizendo que o funcionário foi admitido fora do prazo com data retroativa. É complexo, porque a maioria das empresas tem essa cultura, pelo menos no Brasil existe essa cultura de entra primeiro, depois a gente resolve. Às vezes nem registra, né? Fica trabalhando Acontece. sem registro. Às vezes é seguro-desemprego, olha, né? Acontece. Você tá recebendo seguro, então a gente se ajeita e depois a gente registra você, né? Para dar uma ajuda. Como é que Acontece. isso é feito? A Tis falou um exemplo que eu acho que é clássico no Brasil, né? O jeitinho brasileiro, olha, eu vou ficar recebendo seguro-desemprego aqui, você não me contrata,
eu fico 5 meses aqui recebendo os 2 salários, após isso você me contrata. Ele vai ter que ser contratado na data que acabou o seguro-desemprego, por exemplo. E se houver uma fiscalização ou algo do gênero? Isso ainda é possível? Porque, pelo que o Júnior falou, acabou a fiscalização presencial, então ficou tudo eletrônico. Como é que funciona isso? Bom, Franklin, com relação à questão da fiscalização, eu vou até fazer uma ressalva naquilo que o Júnior colocou. Não é que acabou. Não se pratica mais numa totalidade como se era antes. Sim. Ele está, gradualmente, sendo reduzido, né, a forma de fiscalizar presencial. Hoje, os fiscais, muitas das vezes, por ele ter já essas informações direto do sistema, então ele consegue coletar muitas dessas informações de lá mesmo. Ele não tem a necessidade de se deslocar, de ir até a empresa para estar coletando esse tipo de informação. Então, hoje, como o E-Social não está implantado ainda 100%, hoje ainda existe fiscalização? Existe, mas de uma forma bem reduzida comparado a anos atrás. Inclusive, falando em fiscalização, eu particularmente, né, participei de várias no Ministério do Trabalho, tanto que eu conheço muitos fiscais e via que ocorria muito isso. Muitas das vezes, quando a gente ia para uma fiscalização, a gente já ia para lá sem saber, mas o fiscal já tinha ido até a empresa e já tinha uma relação de funcionários que estavam lá sem carteira assinada. Entendeu? Então, a partir desse momento, hoje com o E-Social, aí aquele funcionário, o fiscal, por força da fiscalização, era admitido, né, naquele momento, né, a partir daquele momento, e gerava, muitas das vezes, auto de infração ou não, né, e isso não deixou de acontecer hoje. Existe a fiscalização? Existe. Só que, como o Júnior tocou no assunto, ele hoje não tem mais essa necessidade de estar se deslocando como antes para ir até a empresa. Só mediante denúncia. Denúncia, exatamente. Tem. Entendeu? Mas a prática da fiscalização ainda existe. Eu vou dar outro exemplo com relação à fiscalização de menor aprendiz. A cota de menor aprendiz, na informação da sua admissão, você já coloca essa informação que já vai direto para a social. Então, o fiscal que tem, como ele tem acesso a tudo isso, ele pode filtrar, né, já da empresa, sem precisar ir até a empresa saber se você tem a cota de aprendiz ou não, e já fiscalizar aquela empresa. Empresa X, ela deveria estar com a cota de 2 aprendizes, mas só tem 1. Então, ele consegue fazer esse acompanhamento sem precisar se deslocar. Sim. De uma maneira bem mais rápida e com mais efetividade. E eu acho que assim, é a função do E-Social, né? É tornar mais fácil o processo de fiscalização. E a gente sabe que isso traz benefícios para o funcionário, porque a partir de agora ele tem certas preocupações, uma delas de segurança do trabalho e tantas outras que o E-Social, né, proporciona. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas conta pra gente, essa lei começou esse ano passado, quando é que ela entrou em vigor? Se ela foi assim, entrou em vigor já era, se aconteceu em etapas, conta um pouco para quem está assistindo, acha que isso aqui, começou agora, uma nova lei. Não, é uma lei que já existe, teve suas etapas. Eu queria falar um pouco sobre as etapas de implantação, quando foi e quais são as etapas que a gente teve que cumprir aí. Teve sim, Franklin. Respondendo a sua pergunta, o que foi que o governo fez? Ele fez a implantação por grupo, ou seja, por tipo de empresa, seja, no caso, era lucro presumido real ou optante do simples, ou até mesmo os empregadores, pessoa física e produtor rural, certo? E aplicou também a questão do faseamento. O faseamento de quê? Das informações relativas às empresas, qual a classificação tributária dela, a parte de cadastro de funcionários com horários, funções, salários, certo? Com tabelas de funções, e rubricas, que são, no caso, os eventos que são lançados em folha de pagamento. E, por último, a parte de saúde e segurança do trabalho, que é o SST. Mas eu vou falar um pouquinho antes sobre a questão do grupo, como é que foi implantado. E começou quando? 2000 e... Pronto, foi a partir de janeiro de 2018, certo? Para aquelas empresas que tiveram faturamento em 2016 superior a 78 milhões. Que no nosso caso aqui, no nosso escritório em si, não teve nenhuma.
Já o grupo 2 seriam aquelas empresas que teve o faturamento em 2016 inferior a 78 milhões, que são aquelas empresas que são do lucro presumido e lucro real. Aí, nesse caso, a gente já tivemos algumas empresas. Já a partir de janeiro de 2019, foram as empresas que são optantes do simples, entidades sem fins lucrativos e pessoas físicas e os produtores rurais. Já em julho de 2021, foi os órgãos públicos. Sim. Quais são os órgãos que estão vinculados ao E-Social? Receita Federal, INSS? Hoje até então, o E-Social veio com o intuito de unificar, seriam de uma forma geral. Seria Caixa Econômica, Receita Federal, Previdência e Ministério do Trabalho. Porém, desde a implantação, gerou uma resistência, vamos dizer assim, da Caixa Econômica. Eu, particularmente, participei de alguns eventos do E-Social, algumas palestras, no início mesmo da implantação, lá em 2014, quando surgiu, né, a ideia do E-Social e tudo. E desde então, a Caixa Econômica foi a única que sempre se colocou com dificuldade em entrar na implantação do E-Social. Inclusive, hoje, se conseguiu Receita Federal, Previdência e Ministério do Trabalho, mas a Caixa Econômica continua de fora. Entendi. Ela não conseguiu se adequar. Mas por quê, André? Por interesse pessoal. Eis aí a pergunta. Acredito, isso é uma opinião minha, que ela não ia entregar de mão beijada, né, a facilidade que ela tem de estar com o controle nas mãos da parte do FGTS e dos funcionários, né? Entendi. Isso é uma opinião minha que eu acho que foi algo que pesou muito para a Caixa Econômica. Eu, da área de TI, como eu sou, e participei, né, de algumas reuniões em algumas soft houses, uma delas na Alterdata, lá no Rio de Janeiro, e eu notei que, no começo, nem os próprios programadores, né, federais lá da Receita entravam em consenso do que devia ser feito. Existiam reuniões semanais, mudanças semanais, alterações feitas direto no banco de dados de alguns softwares. Foi um caos no começo. Isso da parte de software. E na parte operacional de vocês, como é que foi esses primeiros períodos? Foi tranquilo? Olha, tudo maravilha. Conta um pouco da experiência que foi de vocês aí nesses 2 primeiros anos de implantação do E-Social. Rapaz, foi muito complicado, porque assim, a gente estava num processo que a gente já dava, bom, desde quando eu entrei aqui, né, em 2011, a gente já estava num processo que a gente já sabia a forma que a gente fazia a folha, o prazo, automático, né? Que a gente só fazia a folha de pagamento e mandava para o cliente. E do nada veio e disse, olha, além da folha de pagamento, você tem que enviar também para o E-Social as admissões, alteração de férias, rescisão, afastamento, seja ele por doença, acidente de trabalho, e folha de pagamento, porque até então, antes, a folha de pagamento, a gente fazia o processamento e enviava para o cliente e pronto, a folha estava fechada. Só que hoje não, hoje a gente tem que fazer o envio também para o E-Social dessas informações, da remuneração do colaborador, do valor que foi pago para ele, inclusive algumas mudanças, né? Aproveitando também a situação que eu estou falando da parte de folha de pagamento, houveram também algumas mudanças na questão da guia, né? Que os empregadores já conhecem a famosa guia de GPS, de INSS. Pronto. Com o E-Social, também ela foi substituída pela declaração da DCTF Web, que é um DAF que ele vai levar todos os valores previdenciários. Então foi assim, foi muito impactante, porque assim, a gente estava acostumado a fazer a folha de pagamento, a forma de trabalhar, na verdade, era de um jeito, e tinha exatamente o que? 7 a 8 anos que eu já estava assim, já dessa forma, e mudar foi muito complicado, viu? Vou fazer CAGED só uma vez no ano, no final do ano. Os clientes ligavam, o que é isso que eu recebi aqui, que eu não estou entendendo? Na verdade, é aquela coisa, né? Toda mudança gera um desconforto. Isso é natural da coisa. E não foi diferente com a implantação do E-Social para o setor. Inclusive, como ele falou,
teve essa situação dessa mudança de guia, que não só foi a guia, a gente acabou recebendo mais uma obrigação, que é a declaração, né? Junto com a guia, que mudou de GPS para DCTF, veio essa obrigação da declaração. E detalhe, é uma coisa que ficou de forma muito automática, que hoje até essa declaração feita fora do prazo, o governo até nisso ele já fez com tudo premeditado. Você declarou fora do prazo, você não vai nem esperar para ver se vai ser autuado. Na hora que você declara, você já recebe a multa de imediato por estar fazendo a declaração fora do prazo. Entendeu? Então, foi assim, foi uma mudança que, de fato, deixou o setor um pouco confuso e apreensivo, porque a gente ficou naquela, qualquer falha agora vai gerar multa, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Apesar que, sendo bem sincero, hoje, até o momento, nós não recebemos nenhuma penalidade de nenhum cliente nosso relacionado ao e-social. Graças a Deus, até o momento, a gente está falando de mais de 700 clientes, né? Então não é uma coisa boba para se considerar, né? Isso. Fazer a folha de pagamento de mais de 700 empresas é algo desafiador. Todos os dias, entre eventos, como o Júnior falou, entre as rubricas ali, que são os eventos de pagamento, salário, enfim, tudo mais, para você ter um problema que funciona. O empregador, o empresário, ele tem muito disso, né? Ele tá ali, a informação tá na cabeça dele, ele tem na cabeça que precisa dar aquele bônus ou aquela coisa, mas ele só vai decidir isso aos 45 do segundo tempo. Aí liga para o escritório de contabilidade, e quem é inteligente tem a MPK como escritório, e aí diz, olha, André, eu vejo muito André no telefone, preciso que você insira aí na empresa tal evento, tal rubrica, porque eu esqueci. Olha, vai ter as férias, eu esqueci das férias, eu vou só dar 10 dias de férias, 20 dias de férias. É tudo de última hora e não dá para esperar, né? Se passar o prazo de declaração da folha, por exemplo, já era, vai pagar multa, né? E assim, é algo que hoje a gente passou a ter esse acompanhamento mais de perto com o cliente, em tentar explicar para ele e deixar ele ciente de que aqueles costumes que ele tinha anteriormente, ele não pode mais fazer, né? Que todo o envio hoje, seja lá de férias, de folha, de admissão, como o Júnior já colocou, existe um prazo para envio para o e-social, né? Existe uma forma paralela de fazer que não pelo e-social ou só pelo e-social a partir de agora? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem a GFIP, tem a DIF, tem enfim, a RAIS. Com a unificação de todos esses programas de informação, só o e-social existe, não existe mais nenhum desses. Então, existe outro recurso, uma ficha manual para preencher, para poder fazer, ou não? O e-social e acabou. E qualquer outra coisa diferente disso, e eu estou perguntando isso para que quem estiver assistindo a gente ainda pode estar fazendo manualmente, por conta de um profissional talvez não atualizado no mercado, e ele ficar atento, né? Então, poxa, eu vi no podcast, no Kendra Podcast, os meninos dizendo que agora é só o e-social. Por que meu contador ainda está com uma ficha que manda para mim, ou está dizendo que eu tenho que pagar a GPS, como o Júnior falou? Que é estranho você receber um documento de recolhimento que não existe mais, que agora foi unificado, mas a gente sabe que existe ainda. O que fazer nesses casos? Então, na verdade, é algo assim que fica até meio desconfortável de você estar falando, porque, querendo ou não, você vai estar falando dos nossos colegas, né? Dos profissionais que são colegas de profissão também. Mas é bom alertar, André. Eu sabia que você poderia dar essa resposta com integridade e que você tem, mas a missão do Kendra Podcast, para os empresários que nos assistem, né, Tiz, é informar. E muitas vezes, quem vai estar assistindo o Kendra também é um profissional da área contábil, mas que está desatualizado, que acredita que aquilo que aprendeu naquela hora ainda funciona. Então, a intenção, na verdade, não é constranger ninguém, longe disso, é ajudar, inclusive os colegas de área, a estarem atentos a detalhes que podem ter passado despercebidos por ele. Então, por isso eu não pergunta, existe uma forma de fazer ou não? Quem estiver fazendo vai estar fazendo errado, querendo ou não querendo, e como agir dessa forma, o que é que eles devem pedir, como o empresário deve pedir ao seu contador, ao seu profissional contábil aí. Então, eu vou responder, eu vou deixar de lado o lado colega, né, de profissão, e vou tentar responder. Então, de fato, existe ainda essa possibilidade? Existe, de maneira equivocada e errada. Hoje, toda folha de pagamento, todo imposto previdenciário, ele tem que ser transmitido através da DCTF Web. Não existe outra forma mais.
como o Júnior até tocou, teve faseamento, teve os prazos de envio para cada determinada empresa, por faixa de faturamento, seja ela presumido, simples, real. Então, a partir do momento da implantação, eu vou dar um exemplo só de uma só, que foi a última que foi implantada, Simples Nacional. A partir de outubro de 2021, todas as empresas, inclusive a do Simples, né, que era a única que até então estava fora, teria que enviar a DCTF Web e mandar a guia através de DAF, não mais de GPS. Mas a gente se depara ainda com clientes que estão chegando aqui para o escritório, novos clientes agora, que chegam aqui e dizem, olha, meu contador me mandava essa guia. E aí a gente passa todo aquele processo em mostrar para ele que não pode mais, que está sendo feita de maneira equivocada, e qual vai ser o processo daqui para frente. Primeiro, regularizar todo o período que não foi feito, porque será feito, terá que ser feito. Detalhe, muitas das vezes com multa, porque existe uma obrigação a ser cumprida. Lembra que eu falei há pouco instante com relação ao envio, né, de você não declarar dentro do prazo, que antes tinha muito isso. Você fazia, depois de meses, anos, que chegava a notificação que você descumpriu uma obrigação. Hoje não. Enviou a declaração fora do prazo, de imediato já sai a multa junto com a declaração. Então, esses clientes que vão chegando nessa situação, eles acabam sofrendo por não ter conhecimento naquilo, né? Inclusive, eu já me deparei com situações aqui, eu perguntar, mas vem cá, sua declaração não está sendo feita, não estou vendo aqui, não consegui encontrar aqui no sistema, verifiquei aqui na Receita, você não está pagando a guia? Não, eu pago tudo. Tudo que meu contador me manda, eu pago. Eu disse, certo. Então, eu preciso pelo menos entender de que forma você está pagando. E aí, quando ele vir me mostrar uma guia de GPS. Hoje, desde a implantação, desde outubro de 2021, você me chegar com a guia de GPS do mês atual. Mês passado isso aconteceu comigo. Entendeu? Então, aí eu tive que passar para ele toda a situação, o que deveria ser feito, e inclusive já informando que ele seria penalizado por isso, por uma falha de um profissional que não está ainda atualizado. E deixando bem claro, mais uma vez, que a nossa intenção aqui não é denegrir o trabalho de ninguém, pelo contrário, esse espaço aqui, né, Tiz, é um espaço democrático e que tem como intuito principal informar. Então, a gente está aqui preocupado em informar você, empresário, e, óbvio, você, colega, contador, que queira usar o Kendra Podcast para se atualizar, é sempre bem-vindo e o papel aqui é sempre informar. Então, fica tranquilo, né? É um serviço social, é um serviço à sociedade que você está prestando em exemplificar esses casos que ainda existem. E muita gente que vai estar assistindo o Kendra pode estar se enxergando no que você está falando e acender a luzinha. Nossa, como é que está acontecendo isso? Então, leva um susto. E é um susto grande, porque a multa agora é automática, não precisa esperar. E transmitiu, segundo o André, ele vai dizer, olá, tá atrasado, tome a multa. Surpresa. E pague no prazo, porque senão é outra multa. Exatamente. Pagar atrasado. É assim, eu acredito, enquanto profissional de TI, que esse é o caminho. O E-Social vem em consonância com todos os outros sistemas de integração. Há uma necessidade de que os órgãos federais se comuniquem com os órgãos estaduais, municipais, e essas informações unificadas trazem mais celeridade para, principalmente, na minha visão, uma boa política pública, né? Uma política pública mais ágil, ou seja, é através provavelmente dos números do E-Social que o governo federal consegue dimensionar as políticas públicas de incentivo ao emprego de determinada área, porque ele tem na mão, de forma centralizada, esses dados, então ele pode tomar medidas, né, mais efetivas. Então, o E-Social, eu acredito que é um benefício, e como vocês disseram, não é nada além do que já era cobrado. A diferença agora é que o fiscal é eletrônico. O fiscal é o sistema. E o sistema não é corrompível, né, não aceita suborno. O fiscal eletrônico é o E-Social. Não está nem aí para quem você é. Ele não está aí para se você é rico, se é mega empresa, microempresa. Atrasou, fez errado, ferrou. É isso? Exatamente. Gente, eu tô com uma dúvida sobre o acesso ao sistema. O empresário ele precisa ter o quê? É um certificado digital? É o código de acesso, que muitos não têm certificado, mas tem um código? É a conta Gov, né, que está sendo utilizada para muitos meios hoje em dia? Qual é o meio que o empresário precisa ter?
que vai ter que repassar para o contador, né? Isso mesmo. No caso aí, o empregador, ele terá que ter um certificado, certo? No mínimo. Ele pode até utilizar a plataforma do E-Social. Porém, se ele utilizar a plataforma do E-Social, ele vai fazer muito manual. Quando eu falo manual, toda a informação relativa a cadastro de empresa, de tabelas de rubricas, eventos, funções, cadastro de funcionário. Porém, o que é que a gente aqui aconselha? Que todo empregador, ele tem sim que contratar uma contabilidade, porque através da contabilidade, ela vai utilizar um software já totalmente preparado, certo? E o contador vai saber fazer toda a configuração desse certificado para poder estar fazendo os envios mensalmente. Mas, Júnior, é necessário em outra forma ou só certificado digital? Apenas o certificado digital mesmo. E um software para poder estar fazendo os envios desses eventos. Gente, aproveitando que ele falou do certificado digital, tanto para a pessoa jurídica quanto para a física. Aqui na MPK, né, no MPK Escritório Contábil, tem uma certificadora digital. Então, para você que empresário que não precisa, que precisa acessar o E-Social, precisa de certificado digital. E se você não tiver tempo para vir aqui na MPK, você também tem a opção de fazer por videoconferência. Então, é mais rápido, mais prático, você não precisa sair de casa, do seu consultório, da sua empresa. Então, basta entrar em contato com a MPK Contabilidade para marcar o seu certificado digital. E o certificado digital é uma coisa tão importante e tão comum hoje em dia que todo mundo precisa ter. Num dado momento da sua vida, você vai precisar ter. Você não precisa ser só empresário para ter certificado digital, não. Por exemplo, quem mora em condomínios, é uma realidade que ficou mais evidente durante a pandemia, quem mora em condomínio poderia e já teve a oportunidade de assinar a ata de participação das assembleias através do certificado digital. Bastava ter o certificado digital. Então, para quem acha que o certificado digital é algo inerente a ser ou não empresário, na verdade é uma forma digital validada de assinar um documento, seja ele qual for. Então, aconselho sempre, é barato, é acessível, não precisa nem se deslocar mais para fazer, dá para fazer via chamada, videoconferência. Então eu sempre aconselho para você que quer se manter atualizado, e eu não estranharia, meninos, que daqui a algum tempo, muito pouco tempo, até para fazer um concurso público ou algo do gênero, você precisará do certificado digital para assinar a prova. Acho que não seria mais o caso de estar ali. É mais seguro, né? É muito mais seguro, você é contra fraudes, que a gente chama. Com certeza. Então é isso, a gente tem essas condições aí do E-Social. Eu ia perguntar um pouco sobre a questão das multas. Existe alguma lista de multas? Né? Já tem uma tabela, errou aqui, tome de multa, R$200, R$1.000, R$1.000, R$1.000.000, ou não? Ou isso ainda é obscuro dentro do E-Social? Franklin, no primeiro instante, pelo menos nas primeiras palestras que eu fui relacionado ao E-Social, foi colocado, né, em um determinado momento algumas tabelas de multas. Porém, até então, não tenho nada oficial, nenhum órgão ter algo específico de valores de multa para cada determinada situação. Tirando a DCTF Web, que é algo que é uma realidade hoje, que a gente sabe que a declaração não sendo feita dentro do prazo, você já recebe a multa de imediato, a gente sabe que vai ser penalizado. Agora, de que forma e quanto, até o momento a gente não tem essa informação, e até então também não foi passado isso pelos órgãos, né? Nenhum tipo de tabela de valores. Vamos falar aqui, eu acho que um assunto que ficou pendente aqui é a questão das SSTs, né? Sim. Saúde, segurança do trabalho. É uma área deles, tá, pessoal? Mas eles convivem com isso, eles recebem essa demanda. Hoje tem documentos obrigatórios, PPRA, PCMSO. E a gente estava discutindo aqui uma coisa que eu acho interessante que todos vocês saibam, que é a questão da periodicidade dos documentos. Achei bem interessante que a gente batesse aquele papo, André, de que existe possibilidade, tá? E aí André vai falar um pouco sobre isso e, óbvio, ele também vai indicar quais são os profissionais gabaritados aí para poder falar melhor sobre esse assunto, mas é uma coisa que eu achei interessante, que interessa muito o empresariado, é que existe a possibilidade, por exemplo, da periodicidade não ser de 1 ano e sim de 2 anos. Isso desonera bastante o empresário, porque você deixa de ter aquele custo, por exemplo, com o ASO, com os exames admissionais, ou no caso, os exames de rotina ali.
André, fala um pouco mais sobre isso. Achei bem interessante esse assunto. Então, na verdade, essa parte da implantação da parte ISST foi bom você tocar no assunto, até para deixar claro para o empresário e em ele saber quem ele deve procurar. Porque gerou muita dúvida no início em saber quem era o responsável por enviar essas informações. Ele faz tudo. Entendeu? Pronto. Isso é com o contador. E a gente escutou muito isso aqui no setor. Sim. Muito cliente ligando para saber. Essa parte é com vocês também, né? Isso. A parte de SST, todos preocupados. Tá tudo ok já aí, né? Entendeu? E aí, assim, foi bom você tocar no assunto para que eles entendam que toda empresa hoje que tem ao menos um funcionário, ela tem que estar com esses programas, inclusive enviados para o E-Social. Eu vou tocar até um pouco nesse assunto de uma forma, vou voltar um pouco no passado, com relação às fiscalizações, do que a gente comentou no início. Muita fiscalização, quando a gente acabava indo para o Ministério do Trabalho, era solicitado à empresa o programa, por incrível que pareça. Esse programa era feito durante o percurso, o decorrer da fiscalização, porque as empresas não tinham esse hábito de fazer. Entendeu? E hoje, com o E-Social, é mais uma situação onde o governo vai ter essas informações alocadas dentro da mesma plataforma. Uma forma também de fiscalizar bem mais rápido, se você está fazendo de maneira correta também. E aí, aquilo que você perguntou com relação à questão, o tempo de validade para cada determinado programa. Isso vai estar atrelado à atividade de sua empresa. E isso é muito importante, que o empresário ele esteja com um profissional capacitado que possa estar elaborando esses programas e identifique se de fato, se na sua atividade se faz necessário que você tenha esses ASOS periódicos com 1 ano ou com 2 anos, porque isso gera um custo, né? E eu falei, aquilo que a gente conversou antes, foi por experiência própria, estava em uma fiscalização, e onde o próprio fiscal identificou que a empresa estava pagando, fazendo o periódico de 1 ano? De 1 ano sem necessidade. Por quê? Porque o profissional que elaborou o programa dela simplesmente não se atentou às NRs e disse que para a atividade dela seria necessário 1 ano, sendo que ela teria essa possibilidade de estar com o programa dela e só precisar fazer os exames periódicos a cada 2 anos. Por causa da atividade. Por conta da atividade. Imagine se, vou dar aqui um número hipotético, você tem 100 funcionários, R$100 o custo de por funcionário. Por funcionário. Você tem aí esse valor dobrado sem necessidade. Sem necessidade, exatamente. Por falta, muitas das vezes, até entendo o empresário, porque se eu estou contratando um profissional, eu entendo que eu vou estar recebendo o meu produto como ele tem que ser feito. Mas nem todo momento é dessa forma, então aconselho ao empresário, quando ele for contratar esse profissional, ele procura entender também um pouco daquilo que ele está fazendo. Ele não precisa saber um todo, mas fazer alguns questionamentos, saber se de fato é desse jeito, se a atividade dele se faz necessária ter esse prazo de envio somente de 1 ano, de 2, entendeu? Porque tudo vai estar atrelado à sua atividade. Interessante. E é uma dica super importante, Com certeza. porque faz toda a diferença financeiramente. Financeiramente. Todos nós, empresários, sabemos que onde é que o calo aperta? Do bolso. Onde a gente pode ali proteger nosso bolso, já que a gente precisa ter esse sócio indesejado, que é o governo. Eu falo gente, eu não tenho nada contra o governo. Se ele trabalhasse bem, infelizmente ele não trabalha, então é um sócio obrigatório que é indesejado. Se o governo estiver achando ruim, peço desculpa, mas é uma sensação de todo empresário. Se o governo fosse um bom sócio, a gente estava aqui batendo palmas para ele, mas não é o caso. O governo é um sócio muito preguiçoso e que só mete a mão no nosso bolso. Meninos, a gente está chegando no final desse episódio, um episódio mais técnico, mas acredito que quem está assistindo está tirando muitas dúvidas agora para 2023. Só deixando claro, que a questão da SST, ela entra num período aí de sinal vermelho, porque a partir de janeiro de 2023, passa a ter uma obrigatoriedade, não que não era obrigatório, mas agora começa a fiscalização de fato de direito a partir de janeiro de 2023. E aí, como é que você está sentindo isso, Júlio? Como o Franco também acabou de citar, saiu a portaria número 334,
que diz que até o dia 31 de dezembro de 2022, todas as empresas que não fazem o envio dessas informações de ISST, elas não serão penalizadas. Só que, A partir do dia 1º de janeiro, atrasou, ferrou. e frisando também que a obrigatoriedade ela permanece do mesmo jeito, não mudou nada. A questão toda é só que as empresas não serão penalizadas. Apenas isso. Bom, eu já fiz a minha. Muito bem. PRA, meu PCMSO, tá tudo regularizado, enviado para o social, mas eu acredito que tem muita gente que ainda não fez, tá correndo nessa reta final, isso vai gerar uma demanda represada aí para um monte de profissionais, e falar nisso, quem são os profissionais que podem estão habilitados para fazer isso, André? Bom, Franklin, os profissionais habilitados para estar executando esse tipo de serviço são os técnicos de segurança no trabalho, engenheiros de trabalho, e, na verdade, é um conjunto, né? Porque não somente, porque é necessário também que tenha a participação do médico do trabalho. Então, são laudos diferentes de profissionais diferentes. Sim. Então, a empresa, o que a gente sempre está orientando nossos clientes, que procure uma empresa que consiga dar esse suporte de uma forma completa. Então, a nossa dica para os empresários, os parceiros aqui da MPK, é que procure sim esses profissionais e o quanto antes, né? Porque janeiro já está chegando e aí é onde, como você mesmo falou, Faltam 15 dias. com a procura de muitos clientes, vai se tornar uma forma também, uma demanda alta, custo alto também. É a lei da demanda e da procura. Da procura, exatamente. É alta, o valor vai crescer. Vai crescer também, exatamente. Final. Então se preparem, por favor, porque a gente quer com essas informações fazer com que você gaste menos aí. Você falou, André, uma coisa que eu acho que é importante citar depende muito da atividade da empresa também, né? E aí depende dos profissionais que serão envolvidos. Por exemplo, quem precisa de um NR10, quem tem funcionários que precisam de NR10, precisará de profissionais envolvidos para assinar os documentos que validam a sua atividade funcional. Outros que não fazem atividade como essa, NR35, só trabalham no escritório, aí você tem um menor número de profissionais envolvidos, menor número de assinaturas, né, técnicas envolvidas. Então depende muito das atividades e das NRs ali que são necessárias, né? Você falou sobre dicas, então a gente já está encaminhando o podcast para o seu finalzinho. A gente ativa aqui, nesse momento, o nosso primeiro bloco nominado aqui, que é o Tudo em Um, né? Te explica um pouco como é que funciona o Tudo em Um e a missão deles a partir de agora. Então, a missão para vocês é darem dicas para os empresários sobre como eles vão se adequar a esse novo sistema, né? O E-Social. O que ele pode fazer, mas dicas breves. Tudo em 1 minuto. 1 minuto, tem que ser Tá. 1 minuto. Tá contado, cronometrado. Então, em 1 minuto, quais são as dicas que vocês podem... As principais. O resumo. É um resumão de tudo que a gente já viu. Tudo em Um é o nosso bloco, que vocês têm a missão aí de sintetizar esse bate-papo de quase 40 minutos em 1 minuto só. Quem quer começar aí? Primeira dica é procure um profissional, faça o certificado digital. Tem um monte de dica para dar. Então, qual seria a primeira aí, mais do dia a dia de vocês? Bom, a primeira dica que eu posso dizer às empresas é que elas estejam acompanhando, junto ao seu contador, ao seu técnico de segurança, ao engenheiro, enfim, todo o acompanhamento de sua empresa. Porque muitas das vezes o que a gente percebe é que o simples fato de você contratar o profissional não quer dizer que é ele o dono da empresa. Ele está sendo um prestador de serviço. Então, minha dica é: esteja sempre presente em todas as ações do seu contador, do seu engenheiro do trabalho, do seu técnico. Então, minha dica é essa. Júnior, a dica é prática. E procurar um especialista na área, né? Porque não pode ser qualquer pessoa, né? Porque ali você vai estar passando todas as informações relativas às suas empresas. Quem realmente tem exposição, agentes nocivos, físicos ou químicos, quem tem direito à aposentadoria especial ou não, certo? 15, 20 ou 25 anos. Então, assim, a dica é que procure um especialista na área mesmo, para não estar enviando as informações incorretas. Bom, e para saber que vocês também têm vida pessoal, que vocês também têm prazeres, Hobbies. hobbies. Então vamos fazer aquela pergunta para encerramento aqui do nosso podcast, né?
Vamos saber aqui de vocês o que vocês fazem para relaxar. Sim. Quais são os hobbies que vocês têm que Esporte, viagem. Hein? Viagem todo mundo gosta, né? É. Todo mundo fala viajar é maravilhoso. Mas e vocês? Vocês gostam de fazer o quê? Das minhas horas vagas eu gosto mais de academia, né? Musculação, a corrida. Viagens, infelizmente não viajei para longe, assim, para fora do Brasil ainda. Mas gosto muito de interior, para poder dar aquela descansada, porque a gente sabe que a semana é correria, né? E quem trabalha no DP aí sabe. Verdade. E você, André, curte fazer o quê? Paz, na verdade, são duas coisas que eu até brinco muito em casa com minha esposa. Olha, tem duas coisas que você não marque nenhum compromisso depois que eu já deixar já certo isso aqui. Sim. Futebol e pescaria. Sim. Quando eu disser meu final de semana que eu tirei pra pescar, não adianta ninguém vir me dizer que vai ter isso, que tem casamento, que tem aniversário, porque não vai rolar. Decretou. É decreto meu. Minha pescaria, minha bola é algo que realmente, de fato, me deixa... tira aquela carga da semana, me deixa bem à vontade e tranquila. Que bom. Tá, beleza. Vocês gostam de jogar bola, pescar, ir pro interior. O Júnior fala como se... Adoro o interior, Júnior. Adoro o interior. É um lugar onde você... Eu, pelo menos, eu me reconecto com quem eu sou, da onde vim, porque sou do interior. natureza. Sou da cidade de Pirambu, cidade que eu amo, né? Interior aqui do estado de Sergipe, então eu amo o interior. Então, inclusive, prefiro 1000 vezes ir pro meu interior do que viajar para alguns lugares, né? Mas e vocês, em termos de livro? Vocês gostam de ler, leem muito? E qual é um livro aí que vocês podem dar como dica para quem está assistindo o Kendra Podcast? Pode ser um livro que quiser, tá, pessoal? Menos a Bíblia, eu deixo bem claro, que a Bíblia é o livro sagrado, é o livro dos livros, então não vale citar ela. Bom, um livro que eu gostei e vamos dizer que eu fui forçado no primeiro momento porque era um trabalho da faculdade, um trabalho acadêmico. Foi Picos e Vales e gostei muito do livro. Foi naturalmente. Naturalmente, mas indico a qualquer um, muito bom. E você, Júnior? Bom, eu cheguei ainda a ler um livro, mas assim, Júnior disse que o livro que ele mais gosta é CLT. Disse que, tá, Será que é de todo assim, mundo? Eu prefiro, o livro que eu leio todo dia é CLT. André também, né? Se faz necessário, né? não. Mas além dele, certo? Eu já li também o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, Sim. que vem tratar de uma história de alguns jovens, né? Que moravam nas ruas de Salvador e que roubavam para sobreviver. Então, assim, aí eu acho interessante porque mostra, né, o dia a dia dessas pessoas que ficam nas ruas. No Brasil, né? Já li prefácio. E a desigualdade, né, social, né, classe social. Que é uma coisa que tá no nosso dia a dia, né? Infelizmente. E aí, para vocês, a última pergunta para encerrar, deixar vocês tranquilos que eles estão atrasadíssimos, gente. Sim. O André vai fazer uma prova agora. Júnior tem que estudar, eles são muito E ocupados. pegar o filho também. Aí pegar o filho ainda, você vê, é uma rotina, tá? Júnior, para você, um ídolo, uma pessoa que você se espelha, alguém que você acredita que sem essa pessoa você não seria quem você é, que você dedica todo o seu esforço, todo o seu trabalho, toda a sua vitória. Quem é uma referência para você na sua vida? Na verdade, eu tenho duas pessoas. Posso citar as duas? Pode citar. Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Primeiramente, a minha mãe, né? Que minha mãe é uma batalhadora. Né? Por ser também analfabeta. E hoje eu tô onde eu tô graças a ela. Tenho certeza disso. Dona Eva, um beijo no seu coração. Te amamos. Sua mãe aqui. E ela é uma pessoa... Especial. Dona Eva. A querida Dona Eva. Isso, você lembrou de uma coisa? O Café Dona Eva. Você que ainda não provou o Café Dona Eva, vem aqui no MPK, bater um papo. É o melhor, Você é o prova melhor. O melhor café do Brasil. Eu não estou falando de Sergipe, de Aracaju, eu tô falando o melhor café do Brasil. E Márcio lembrou bem, porque quando ele vem pra cá, que é o nosso operador de mesa ali, um fera da tecnologia, Ele já- toma 10 cafés aqui. 10. Tá. Dona Eva é demais. É demais, será? E quem é o outro, Júlio? E a outra pessoa seria Marcos Valença, né? Que é um guerreiro também. Sim. Eu me espelho muito nele. E quem sabe um dia eu quero chegar onde ele... Do patamar. Amém. Marcos, Amém. Quem não conhece, Marcos Valença é o CEO, o fundador da MPK Contabilidade, e até hoje está aqui
A MPK ela é uma empresa familiar que se encontra na terceira geração, mas é uma terceira geração, né, Tis, que é bem legal porque as 3 gerações... 3 estão aqui. Então, é um desafio. A gente já fez um episódio aqui falando sobre gestão empresarial focado também em empresas familiares e normalmente essa hereditariedade ela é passada, né, quando finda uma geração. No caso da MPK, as 3 gerações estão aqui dentro. Hoje a MPK é gerida por Kaique e Felipe, né, que estão no nosso primeiro episódio aqui do Kendra Podcast, mas os outros integrantes das gerações anteriores também se fazem presentes diariamente. Seu Paris e Marcos Valência. Um grande abraço para todos vocês. E você, André? Quem é a sua referência? Cara, a CID tem, eu posso dizer que não tenho só uma referência, né? Mas minha maior referência, de uma forma geral, seriam meus pais, até porque eu prezo muito essa questão da família e eu tenho pra mim que sem os pais, nada, você não é nada. Então, se eu estou hoje onde eu estou, se eu conseguir conquistar o que eu conquistei, claro, tive a ajuda de muitas pessoas, inclusive aqui dentro da própria MPK, me deram várias oportunidades, como o Júnior citou, o seu Marcos. Eu tenho um carinho também muito grande por seu Paris, foi uma pessoa que me ensinou muito aqui dentro, como lidar com o cliente, né? Que naquele primeiro momento você tem aquela timidez, e foi uma pessoa que sempre me acolheu e chegava para mim, olha, cliente, você tem que... Entendeu? Então, foi algo que me deu um gás muito forte aqui dentro, foi seu Parísio, com relação a essa parte é uma referência aqui dentro da empresa, uma referência muito forte para mim. E André tem um apelido aqui na MPK, né? O herdeiro. Então, porque o André tem muito tempo aqui e ele quem não conhece... É responsável por muitas coisas. E Júnior também, mas especialmente André, né? A gente brinca que ele é um faz-tudo aqui. Ele tem uma responsabilidade, uma paixão por essa empresa que é mensurável. É mesmo. E, além disso, nunca se furtou de estudar, de crescer, né, de se interessar por mais conhecimento. E hoje ostenta o cargo que tem, por mérito. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Para vocês que não sabem, não foi fácil trazê-los aqui. Eles morrem de vergonha das câmeras. Foi um desafio, mas... Júnior várias vezes deu uma travada. Gente, vocês sabem que estar à frente das câmeras não é fácil para muita gente. Esses caras são de backstage, são de bastidores. Eles resolvem o problema de 700 clientes todos os dias. Mas para gravar para uma câmera, eles, né, foi um desafio que eu fico feliz com o resultado. Obrigada, meninas. Foram muito bem, né? Foi muito bem. Deram um show aqui e eu sou muito grato por vocês terem topado participar do Kendra Podcast. Foi muito Só quem bom. ganha é quem tá assistindo ao empresário. Isso. Obrigada, pessoal, por chegarem até aqui. Eu acredito que todo mundo aprendeu muita coisa, né? E agora vai andar mais seguro, né? Nesse caminho do social. Penúltimo episódio da primeira temporada, dia 29, quinta-feira, saiu o último episódio da primeira temporada do Kendra Podcast. Vai ser uma retrospectiva, né? Um especial. Especial de ano novo. A gente vem de branco, né? Vai. Vem de branco. Certeza. Retrospectiva, todo mundo acompanhando como foi os episódios passados. Eu prometo a vocês que a gente vai mostrar os erros de gravação. Eu tenho muito erro de gravação para mostrar. São muitos. A gente vai mostrar também a nova sede do Kendra Podcast, né? E eu tô ansiosa pra isso. Então, não perde por esperar. O último episódio tá chegando. E você que assistiu até agora, muito obrigado por visitar Obrigada. essa audiência pra gente. Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.